lá, pessoal, reabriu aqui porque estava travando, tá? Vou fixar o título da live aqui para vocês. Tá, só esperar ela fazer a solicitação aqui que a gente já começa. Pessoal entrando, convidando os amigos. Aqui, já enviou. Vai, hein? Então já enviou a solicitação, já aceitei. Oi, Breno. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu estava em dúvida aqui se aceitava, porque várias pessoas enviam a solicitação e eu não ia fazer a chamada por engano aí. Entendi. Mas, enfim, era você mesmo. Tá tranquilo. Tá. Pessoal, antes da gente começar, então a gente vai conversar hoje com a Carla Yarlist. É assim que fala o nome? Você até falou bem certinho, viu? Porque normalmente as pessoas falam Jarlit mesmo. Ah, legal. Então, a Carla, que é psicóloga, mestre em educação, é especialista em literatura para crianças e jovens, né? A gente vai falar hoje sobre leitura e brincadeira em tempos de isolamento. E só para explicar aqui para o pessoal, que algumas pessoas estão me perguntando, né? Há 2 semanas eu estou mediando as lives da Casa do Saber Rio. E aí várias pessoas ficam perguntando, você é especialista em todos esses temas, cada dia você fala sobre assuntos diferentes, mas eu só estou mediando, tá, gente? Eu sou especialista em negociação, sou professor da Casa do Saber Rio de negociação e gestão de conflitos, tá? E aceitei o convite para mediar essas lives, conversar com especialistas de cada assunto. Mas eu só sou especialista em negociação. O resto, eu sou curioso e tenho boa vontade para ouvir uma boa conversa. Não, isso é uma habilidade, né? Transitar por tantos terrenos assim, enfim. Muito bom, muito legal. Mas vamos lá. Então, o tema de hoje é esse, né? Leitura e brincadeira em tempos de isolamento. Eu vou até fixar esse tema aqui, mas vou deixar você falar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre a rotina na vida das crianças, né? O poder da brincadeira, da leitura. E eu acho que a gente podia começar falando sobre de que tipo de criança a gente está falando, né? Então, Breno, eu estava aqui pensando e antes da gente falar da criança, eu acho que é importante eu deixar super claro, sabe, que a brincadeira e a leitura, elas são atividades extremamente importantes na vida de qualquer criança, em qualquer contexto. E quanto mais complicado esse contexto for, mais elas se fazem necessárias, sabe? Mais elas são estruturantes, fundantes, etc. E a criança que a gente hoje vê, né, e observa, na verdade, são crianças que andam um pouco sem tempo, né, para brincadeira e para leitura, pelos mais diversos motivos, né? A maioria delas frequentam escola, então saem de manhã cedo, voltam super tarde. Parte dessas crianças ainda tem uma série de atividades para realizar após a escola, né? Muitas vezes essas atividades são até escolhidas por elas, mas são atividades sempre dirigidas. A outra parte dessas crianças, o que ocorre é que elas precisam ajudar de certa forma no sustento de casa. Então, mas de qualquer maneira também brincadeira e leitura são coisas que não fazem parte desse cardápio, né? Infelizmente. E são dessa criança que a gente está falando. A criança de hoje em dia, ela realmente tem o seu tempo muito limitado no sentido desse tempo ser dedicado à brincadeira e à leitura. Na verdade, a sensação que eu tenho, e eu acho que não é sensação pela experiência que eu tenho com criança, é que a gente vai lidando com essa criança como um vir a ser, né? É um projeto de alguma coisa. E, na verdade, ela é hoje, né? A criança é criança agora. Ela não vai ser criança daqui a 10 anos, né? Então, a gente fica projetando coisas para dali a tanto tempo e esquece de permitir que ela seja o que ela é agora. E isso, para mim, é bastante preocupante. Já tem vontades agora, né? Ela já tem percepções. Exato. Ela é um ser da cultura. Ela existe agora como criança. E a voz dessa criança precisa ser ouvida, precisa ser levada em consideração.
né? Eu acho que, infelizmente, a gente vem perdendo um pouco isso de vista, né? Eu acho uma pena, acho preocupante, na verdade, mais do que uma pena. É verdade. E hoje a situação mudou bastante, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho dessa realidade, talvez da relação com os pais também, né? Que as crianças antes passavam muito tempo na escola e com essas atividades todas que você falou, acabava que encontravam pouco os pais e não dava para ter, na maioria das vezes, né? Tanto diálogo com essa rotina tão atarefada de todo mundo, que já chega todo mundo cansado no final do dia. E agora a situação mudou drasticamente, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho da situação pré-confinamento e a situação atual. Assim, pré-confinamento, eu acho que a vida de todo mundo estava muito mais fora do que dentro, né? E isso, na verdade, mudou para todos nós, independente de idade, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem é todo mundo dentro de casa, né? E isso aconteceu de uma forma abrupta, isso aconteceu de uma maneira que ninguém foi questionado se quer ficar ou não quer ficar mais em casa do que fora. Então, isso gera, é claro, né, uma série de ansiedades, angústias, preocupações, porque realmente é uma situação preocupante, é uma situação de fragilidade que a gente vive hoje. E, de certo modo, também, né, e em alguma medida, é uma realidade ameaçadora, né? Então, o que mudou foi exatamente isso, a saída dessa coisa da nossa vida ser o tempo todo para o lado de fora, trabalho, escola, trânsito e tudo que a gente tem para resolver é fora de casa. E agora está todo mundo dentro de casa, novamente, precisando ficar dentro de casa, né? Então, na verdade, a gente pode olhar o meio copo vazio, né? Que seria essa situação de que, ai meu Deus, estamos confinados, contra a nossa vontade, estamos nos sentindo muito frustrados por causa disso. Isso é legítimo e eu acho que em parte a gente está assim sim, mas a gente pode olhar para o meio copo cheio, né? Que seria, eu acho, esse resgate desse convívio familiar, né? Que andava um pouco, digamos assim, desgastado ou distante, né, pela falta realmente do convívio. Então, acho que agora a gente tem um resgate desses laços familiares, a gente tem que se entender melhor dentro de casa, né, respeitando os espaços, os limites, os horários e uma série de coisas, porque no final das contas, a gente também trouxe parte da nossa vida lá de fora para dentro de casa, né? As crianças estão precisando estudar, em alguma medida, e os adultos estão precisando trabalhar dentro de casa. Então, é muita coisa aí para ser combinada, para ser acertada e para a vida poder acontecer minimamente, né? De uma forma mais harmoniosa, digamos assim. O que é curioso há pouco tempo atrás a gente tinha aquela discussão que até os professores ou coordenadores de escola tentavam dizer para os pais que a educação tem que vir de casa, né? Eles ensinam, mas a educação tem que vir de casa. Então, a gente estava negociando essa parte. E agora é uma mudança brusca, porque os pais, além de educar, que muitos já não faziam, também tem que ensinar, né? Então, da escola vem o conteúdo para fazer esse ensino em casa, né? E isso eu imagino que deve estar gerando nos pais uma ansiedade assim extra, né? Além de todas as outras, ainda tem mais essa, mas assim, a favor deles, o que eu posso colocar aqui é que eles precisam botar o pé no freio, sabe? Eles são pais, eles vão fazer o que é possível, né, em relação a esse estudo que precisa ser feito em casa. Porque é muito difícil mesmo, né? Eu acho que agora também pode ser um momento de muitos pais que não davam assim tanto valor a essa coisa de estar na escola ou ao trabalho que o professor exerce diariamente junto a essas crianças. Eu acho que esses pais, que estão tendo a oportunidade de rever um pouquinho os seus conceitos, sabe? E valorizar o trabalho que é feito na escola, porque é um trabalho feito por pessoas que são profissionais na área, diferente daquilo que ele está fazendo como pai em casa. Então, assim, não se exija ser professor do seu filho, porque eu acho que vai dar... pode gerar mais conflito do que realmente ajudar, né? Porque eles ensinar errado é pior do que não ensinar, né? E a relação vai se desgastando. E nesse momento, tudo que a gente não precisa, né, Breno, é mais um estresse.
A vida já está estressante por conta da situação peculiar que a gente está metido, né? E se ainda dentro de casa, onde todo mundo precisa ficar a maior parte do seu tempo, a gente ainda tornar isso um momento desesperador, gente, pelo amor de Deus, né? Aí realmente não vai ter para onde correr. Porque... É verdade. A Cláudia aqui falou, né, que você falou tudo. Até, gente, podem mandar comentários e perguntas. A gente está bem disponível. E agradecer quem está aí. Gente, obrigada por tudo, pela Casa de Saber, por todo mundo que está aqui. Eu esqueci totalmente de falar. É a primeira live. Levem isso em consideração. Boa. Não, tá, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que é a primeira live, não. A Fernanda Pérez falou aqui, com certeza, aqui em casa tenho 3 filhas, faço pós e ainda estou de home office. E ela falou que a grande questão é que não fomos, os pais, né, não fomos capacitados para dar aula, né? Mas é isso mesmo. Na verdade, a gente também, como pai, vai aprendendo a ser pai e mãe, né? Ninguém prepara a gente para esse papel também, não, né? De ser pai e mãe. É um papel que a gente vai aprendendo, lidando com os filhos. Não tem muito... É claro que você pode ler, pode buscar livros, etc. Mas é isso, não tem receita, né? E para ser professora, as pessoas estudaram bastante para poder estar nesse lugar de professor e de professora, né? Então... É bem diferente, não se exijam tanto dentro de casa, porque senão o conflito vai ser maior do que realmente a parte boa de estar em casa, essa retomada do convívio que eu acho muito precioso mesmo. Legal. E o Leonardo aqui, o Léo Mota, falou, que é meu amigo aí desde criança, ele botou aqui em casa a dificuldade está em relação aos horários. E essa questão dos horários você também aborda, né? A questão da rotina, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, a rotina, né? Muita gente olha para a rotina como uma coisa chata, entediante, pouco criativa, etc. Só que a rotina, ela é algo que organiza a vida de todo mundo. E as crianças, principalmente, precisam de uma rotina. Seja ela qual for, porque a rotina vai ser algo muito particular, né? Cada família tem sua forma de funcionar e cada pessoa tem sua forma de lidar com a rotina, né? O que acontece é que, nesse momento, tudo o que havia como rotina anteriormente, de certa forma, foi um pouco por água abaixo, né? Mais uma vez, está todo mundo debaixo do mesmo teto, com parte do que era lá fora dentro de casa, precisando dar conta das coisas de casa, né? Das tarefas domésticas, digamos assim, dar conta dos seus trabalhos, dar conta de orientar um pouco ou estar por perto dos filhos que precisam de ajuda nesse estudo online e tudo mais, e todo o resto que compõe o dia das pessoas. Então, a primeira coisa a fazer é replanejar essa rotina, né? E eu acho que tem uma estratégia muito importante que eu trago da disciplina positiva, que é uma estratégia que é chamada de o que decidimos. O que decidimos é uma estratégia que serve para qualquer situação em que você precise tomar decisões coletivamente, que precise ouvir todo mundo que está envolvido em determinada situação, determinado contexto, e a partir dali decidir uma forma como aquele grupo vai funcionar de acordo com as necessidades e também com as particularidades de cada um. Então, o que eu sugiro, né, em relação à rotina é poder reunir a família, né, todo mundo está envolvido aí dentro dessa casa, se ouvir, conversar, falar um pouco das suas necessidades, do que precisa, falar um pouco dos seus desejos, falar um pouco também das ansiedades, perguntas. As crianças, eu imagino que estão com milhões de perguntas. Eu posso imaginar que muita gente talvez esteja com sacis dentro de casa, né, de tanta agitação, porque é natural mesmo. Mas precisa todo mundo colocar ali na mesa, digamos assim, quais são as necessidades, os horários, etc. E a partir dali, montar uma programação, tipo, hora de acordar, hora de dormir,
hora de comer, né? Vamos fazer a refeição juntos, sempre, almoço e janta, vamos fazer só a janta juntos, só o almoço, enfim. Cada família vai ter o seu jeito de fazer, mas as crianças precisam ser contempladas e precisam ser ouvidas, né? Porque, primeiro, elas fazem parte da família e essa noção de pertencimento, esse sentimento de pertencimento é muito importante que a criança tenha dentro dela, né? Então, ela faz parte da família, ela precisa ser ouvida e contemplada. Agora, outra coisa que muitas vezes os adultos entendem mal é a situação assim, então eu vou ouvir a criança, eu vou ter que fazer tudo que ela me disser que é para fazer. Não se trata disso. Se trata de ouvir. E a partir do que ela diga, né, a gente vai poder contemplar ou não, e vai poder sugerir outras coisas, talvez, né? O importante é que nessa rotina, os horários, o respeito aos espaços, né, de trabalho de cada um, haja esse respeito, porque a rotina vai trazer essa segurança para a criança e que nesse momento é mais do que importante, porque é um momento frágil, é um momento de inseguranças, de ansiedades, né? E o que a gente pode proporcionar como chão para essas crianças nesse momento é uma rotina que funcione só de segunda a sexta e no sábado e domingo a gente está mais relax, porque está todo mundo relax. Não tem problema. Cada família vai estabelecer a sua. Não tem uma regra nesse sentido do que é bom e do que é mal. Precisa funcionar. E eu acredito que muitos pais ficam na dúvida, né? Porque como as crianças já têm uma rotina muito regrada e intensa quando elas estão em aula, né, normalmente. Agora que eles estão praticamente de férias, né, então fica na dúvida se relaxa um pouco a rotina ou não, mas é preciso pelo menos ter um mínimo de rotina com esses grandes horários aí estabelecidos, que seja a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de se alimentar, né? Exatamente, precisa ter um mínimo até para casa poder funcionar, porque como a gente falou antes, os adultos precisam trabalhar também e isso precisa ficar muito claro para as crianças, porque elas também vão precisar colaborar nesse sentido, né? Não vai dar para o pai, sei lá, ou a mãe estarem numa chamada e ter criança em volta rodando. Não há como se concentrar no trabalho desse jeito. Então, em vez de sair todo mundo gritando uns com os outros, é melhor que se estabeleça uma rotina, um espaço de trabalho de cada um, esse mínimo, né? Esse básico. E à medida que os dias forem passando e as coisas também forem se apresentando de uma outra forma, as necessidades de cada um, ou então até mesmo relacionada a essa pandemia e tal, alguma outra recomendação, sei lá, que a rotina seja revisitada, né? Nada pode ser cristalizado, tudo a ferro e fogo demais, porque isso não vai dar certo. Bom, isso que você falou de ouvir a criança, né? Acredito que a criança queira ter um mínimo de autonomia, né? E às vezes se os pais não querem dar tanta autonomia como você falou, eles podem também não fazer a pergunta tão aberta, mas às vezes dar algumas opções, né? Limitar ali, dar 2 ou 3 opções para a criança escolher dentre essas, né? Isso também pode ser um caminho, né? Perfeito, porque é bem assim mesmo que a gente vai construindo autonomia, né? E responsabilidade. E essa coisa da rotina, essa coisa dos combinados, do que se decide em grupo e todo mundo assina ali embaixo, ok para todo mundo. As crianças também estão se comprometendo de que está ok para elas ficarem em silêncio, de repente, num dado momento, ou não entrarem num determinado quarto, porque aquele quarto ali vai estar sendo usado como escritório, num determinado momento, enfim. Eu acho que isso é extremamente importante e principalmente em relação a essa construção da autonomia e da responsabilidade nas crianças. Você falou perfeito, muito bem. Legal, e realmente elas terem assumido esse compromisso aumenta muito as chances delas cumprirem depois. Né? Exatamente. Exatamente, né? Porque não é uma ordem que vem de cima para baixo e que ela tem que só acatar. Ela participou dessa decisão. Então é muito. Acho bom ela saber muito bem o que é que ela está assinando embaixo, né? Mesmo que depois se revisite isso, não tem problema. Legal. A Leia falou aqui, perguntou, né, que você tinha falado daquelas funções todas, né, dos pais que eles têm que exercer, funções domésticas, também ensinar, também trabalhar.
né? E ela perguntou como conciliar todas essas funções. E tem ainda uma tarefa que é administrar a ansiedade, né? E aí eu acho que é um ponto que eu gostaria de abordar. Essa ansiedade, porque os pais todos estão muito inseguros com relação aos seus empregos, futuro, questões de saúde. Até que ponto eles podem transparecer essa ansiedade para os filhos e até que ponto elas também têm que abrir a verdade e não criar um universo paralelo ali como se nada tivesse acontecendo. O que você acha? Como tem que ser essa abordagem? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem fingir que não tem nada acontecendo, porque isso é da ordem do muito esquisito, porque as crianças, elas estão participando desse momento e elas sabem muito bem que tem alguma coisa acontecendo. Elas podem não dominar exatamente a intensidade, o tamanho, todas as informações. Realmente, isso é demais para elas, mas elas sabem que tem alguma coisa acontecendo. Então, fingir que nada está acontecendo, que estamos de férias, Impossível. isso eu acho, sei lá, acho estranho e acho que não é uma coisa boa da gente transparecer para a criança, até porque a gente vai estar rompendo com a questão da confiança, né? Porque se eu estou dizendo para ela que não está acontecendo nada e está acontecendo alguma coisa, essa minha vontade de protegê-la vai acabar o tiro saindo pela culatra, né? Enfim, agora, por outro lado, abrir absolutamente tudo, encher essa criança de gráficos e números de mortos e não sei mais o quê, assim, ela também não vai dar conta de processar toda essa informação, que é muito pesada e muitas vezes é muito abstrato para ela, né? Então, assim, talvez em vez de acalmá-la com tantas informações, eu vou estar gerando mais ansiedade, mais perguntas. Então, nem fingir que não tem nada acontecendo e nem sair despejando todos os números e informações aleatoriamente. Esses dois extremos são ruins, né? São pouco construtivos, digamos assim. Eu acho que a gente é muito curioso, né? Porque agora me veio uma ideia assim, quando as crianças começam a perguntar coisas sobre sexo, por exemplo, os pais ficam sempre assim: meu Deus, eu explico o quê? E explica do tamanho da pergunta. Então, eu acho porque não vai adiantar você dar uma mega palestra, fazer um PowerPoint sobre aquilo, porque não vai nem alcançar, a pergunta não foi aquela. Então, eu acho... alguma informação, né? Você vai dar algumas informações homeopaticamente, na medida que ela for perguntando, vai poder fazer, talvez, para as crianças menores um esclarecimento. Tem uma coisa acontecendo, né? E o indicado é que fiquemos todos muito mais em casa, então por isso que a escola não está funcionando, a sua professora também está em casa, seus amiguinhos, enfim. É dar a ela a informação, dizer que vai ficar tudo bem, porque vai ficar em algum ponto, não vai estar ninguém inventando coisas. As pessoas estão estudando para poder chegar a uma vacina, coisas que elas possam entender e elaborar. Nem informação demais ou muito rebuscada, nem informação de menos. A informação do tamanho que ela é capaz de processar mesmo. E ser muito transparente, ser muito honesto. Lembrar sempre que o que a gente tem com os filhos, eu acho que o mais importante que a gente tem com os nossos filhos, que a gente precisa construir, são os laços de confiança, sabe? Que a gente vai falar para eles o que precisa ser dito, mesmo que o que seja dito seja triste ou frustrante ou qualquer coisa assim. Mas a gente vai conseguir falar, né, com eles sobre assuntos delicados, que é exatamente o que está acontecendo agora, né? Poderia ser, sei lá, tem tantos outros assuntos delicados, né? Eu lembrei de sexo, mas poderia ser a morte de uma pessoa próxima, querida, que também é difícil, uma coisa difícil da gente conversar, mas a gente conversa. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse. E os pais, os adultos, que são adultos, né, que já estão mais calejados, digamos assim, né, mais preparados para essas surpresas da vida, nem sempre tão boas, mas são surpresas. Os adultos, eu acho sim, que precisam buscar informação para poder se calçar, para poder também ter alguma tranquilidade maior, principalmente na hora que tiver que lidar com um filho, que tiver que lidar com uma criança. Ou com adolescentes também, né? Porque eles também devem estar bastante
ansiosos e saudosos dos amigos, da turma da escola, aquela confusão toda que eles amam, né? Então, não é fácil para ninguém. Essa aqui é a realidade. Beleza, ó, o pessoal tá gostando aqui. A Cláudia Ur falou que adora te ouvir. A Mari falou excelente. Dani Rainho falou Carla maravilhosa. A Laura vai viajar, acredito que não vai viajar por enquanto, mas falou Carla sempre maravilhosa. Imagina. Estamos aqui pensando junto, né? Acho que a gente... Com certeza, o pessoal interage bastante. Esse é um momento importante. Acho que a gente podia falar um pouco sobre o poder da brincadeira nesse momento e que tipos de brincadeira que a gente pode fazer com as crianças. Volto a dizer, né, Breno? Brincadeira e também a leitura. Não vou me cansar de bater nessa tecla porque eu acho muito importante. A gente precisa resgatar esse tempo da brincadeira e da leitura com as crianças o quanto antes. A brincadeira, em especial, né, ela é condição de ser criança, né? O brincar é a condição de ser criança. E se ela não brincar agora, ela vai brincar quando, né? E a brincadeira, ela, na verdade, assim, não importa muito com o que a criança vai brincar ou de que a criança vai brincar, né? O que importa é o ato de brincar. Seja lá do que for, com o que for, porque no ato da brincadeira, é ao brincar que a criança vai reorganizar o mundo externo e vai se organizar internamente também, elaborar lá seus medos, suas ansiedades, suas inquietações. O brincar, ele tem esse lugar na construção do subjetivo da criança. Então, é extremamente importante. Para a gente ter uma ideia assim, ainda mais clara da importância, né, e de como isso é uma expressão da criança, quando, por exemplo, quando a gente tem encaminha alguma criança por alguma questão de dificuldade em relação a lidar com alguma realidade, ou lidar com alguma situação, com algum amigo. Quando a gente encaminha essa criança para um atendimento psicoterápico, por exemplo, a criança ela vai chegar no atendimento, ela não vai deitar num divã e começar a falar, nem numa poltrona e falar como foi o dia dela. O que ela vai fazer é brincar. Vai desenhar, vai brincar, é isso que ela vai fazer na terapia. E ali no lugar da terapia, esse brincar vai ser todo ressignificado de uma forma particular, junto ao terapeuta, ao psicanalista, o que for. Então, eu só estou trazendo esse recorte para a gente entender assim a importância que tem a brincadeira livre. Porque é claro que a criança tem ao longo do dia dela momentos, por exemplo, na escola. Agora ela está, é claro, ela está o tempo todo em casa. Mas na escola, por exemplo, ela tem o recreio, né, de brincadeira livre. Se a gente pensar que a criança fica na escola de manhã cedo até mais ou menos 2, 3 horas da tarde, às vezes até mais, meia hora, 40 minutos de recreio para ela brincar livremente é pouco, né? Por mais que ela tenha aulas em que os professores estejam preocupados em trabalhar com as crianças de uma maneira brincante, ainda assim vai ser uma aula orientada pelo adulto. E o que eu estou trazendo aqui como importante é esse brincar livremente. A criança com ela mesma, com o cantinho dela, os brinquedos dela, as brincadeiras dela. Muitas vezes ela chama o adulto, né? Mas quer só a presença do adulto, não quer nem que o adulto interfira na brincadeira. E tudo bem, eu acho importante ter um adulto, sim, por perto para acompanhar e assegurar que está tudo correndo. E ela quer... Tudo bem, não? Ela quer a presença do adulto prestando atenção, não mexendo no celular, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o adulto está ali para assegurar que vai estar tudo tranquilo para ela poder brincar à vontade. Outras vezes o adulto é convidado para brincadeira, né? E aí, gente, isso para mim é assim, convite de honra, sabe? Porque o brincar é algo muito precioso, muito importante. É algo que estrutura essa criança internamente. Então, você ser convidado para participar de uma brincadeira,
Gente, isso é mais do que ser vipão, sabe? Numa festa. Ela te ter, assim, em altíssima consideração. E nesse momento, como você disse, né? O adulto precisa estar ali inteiro, né? Ele precisa estar ali livre de qualquer distrator, né? De qualquer coisa que o distraia daquele momento especial. Porque é um momento de troca, é um momento de compartilhar essas experiências, é um momento de rir junto, de se emocionar junto, né? E isso é tão importante nesses laços, né? De pai com filhos, mãe com filhos. É tão rico e tão precioso o que vai sendo construído ali no dia a dia e na brincadeira com as crianças, que realmente o que eu aconselho é que os adultos estejam inteiros nessa brincadeira e possam realmente usufruir desse momento, que é um momento precioso. É assim, horário nobre, sabe? A Débora Diamante aqui falou que os novos pais precisam entender que na brincadeira a criança aprende bastante, né? E ela até complementou agora com a sua última fala, que disse que essa presença do adulto é importante, né? O adulto observando, porque a criança pode expressar uma angústia através da brincadeira. Exatamente. Né? E a Mônica Urman, que também falou que muita coisa transparece na brincadeira. Então, a brincadeira é um momento sério, entre aspas, né? Assim, mas é mesmo. Né? Brincar é coisa séria para a criança. E o único momento que ela tem é na infância, né? Então, isso precisa ser uma prioridade na vida dela, na rotina dela. Hoje, com esse retorno à casa, digamos assim, eu acredito que boa parte das crianças esteja muito felizinha com essa história de estar em casa. Primeiro que eles estão dentro de um ambiente que eles não costumam estar com tanta intensidade e frequência, né? A casa, de um modo geral, para todo mundo, acabou sendo um lugar mais de passagem do que um lugar para a gente estar, né? A gente passa em casa e vai fazer uma coisa. A gente passa em casa e carrega o filho para a escola ou para natação, para qualquer coisa. Então, estar em casa nesse momento, para muitas crianças, é assim, ai, que maravilha, finalmente eu vou ter um tempo um pouco mais orgânico, eu vou ter um tempo em que eu vou poder ficar à vontade no meu espaço, com as minhas coisas, viver um ócio, sim, por que não? Porque a gente veio vindo com uma tendência de que a gente não pode ficar sem fazer nada, que criança sem fazer nada, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Muitas vezes os adultos também, né? A gente vai se impondo um monte de coisas a fazer e não vem nenhuma brecha nisso, né? E a gente colocou as crianças no mesmo ritmo, o que é péssimo, né? E as crianças, lá pelas tantas, de um jeito ou de outro, elas expressam esse desconforto com esse ritmo alucinante e avassalador. E muitas vezes a forma delas expressarem é uma agitação, às vezes na escola, uma agitação que ninguém dá conta, nem ela. Às vezes elas reagem de uma forma mais agressiva ou respondona. Ou, sabe, cada um vai arrumar um jeito de expressar um desconforto que muitas vezes é provocado por uma falta de tempo para elas fazerem aquilo que elas precisam fazer, que é brincar. Ou quantas vezes a gente ouve muito assim, mas essa criança só quer brincar, ela não quer se concentrar na tarefa. Mas, gente, muitas vezes ela não tem esse tempo em casa para fazer. Então, assim... Chega na sala de aula, realmente fica difícil exigir dela uma concentração quando ela tem tanta coisa para extravasar, para colocar e tal. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar, né? A J. Gopse aqui falou isso mesmo, ótimo recorte. Trabalhar o lúdico é muito usado na psicoterapia. A Sandra Flanzer, que é psicanalista, lá professora da casa, também fez a live comigo, falou que para Freud a fantasia do brincar é um momento fundamental de elaboração. Exatamente. De conteúdos internos. Legal. A Rose falou que é uma oportunidade de estreitar os laços com a família também, essa brincadeira, né? Exato, isso mesmo. E a Crescente Psicologia aqui falou: ter pai e mãe dentro de casa, na maioria das vezes, sem mais ninguém, tem sido muito agradável para as crianças pequenas.
Exatamente, porque normal, eu acho que ela está fazendo referência, talvez esteja fazendo referência a tantos mediadores, né? Entre o pai e a criança, entre os pais e a criança, às vezes tem a babá, tem a folguista, às vezes tem uma avó que é extremamente presente. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento, não, porque cada um sabe muito bem onde é que dói o seu calo, né? Como é que pode se organizar. Mas às vezes tem muito intermediário nessa relação entre as crianças. Aqui a Desanita falou, ela botou, estou como avó de netos com várias idades e está adorando a sua fala. Então tá bom, tá bom até agora. Não, e a avó é muito bom, né, gente? A avó é um troço bom pra caramba, ser avó, eu acho. Eu imagino. E aí, antes da gente entrar na leitura, que a Cláudia está cobrando aqui, a gente vai entrar agora, acho que podia só reforçar aqui algumas, que a gente tinha falado do poder da brincadeira, e se puder sugerir algumas brincadeiras ou só citar algumas delas, acho que seria legal. Claro. Assim, a primeira coisa eu acho que é brincar livremente e, assim, organizar um espaço para que a criança possa realmente brincar sem ninguém ficar preocupado se ela vai quebrar alguma coisa, se ela não vai quebrar alguma coisa ou se vai se machucar com alguma coisa. Então, é ter um espaço livre de riscos, digamos assim, para ela poder se expressar à vontade. E aí, nessa coisa de se expressar à vontade, ela pode estar com os brinquedos preferidos dela, ou ela pode... uma coisa que as crianças gostam muito é de montar seus próprios brinquedos, né? Na medida em que elas têm as sucatas, né? A caixa de leite, o pote de achocolatado, etc. e tal, a cola, tesoura e tal, elas gostam muito de montar os seus próprios brinquedos, os seus próprios bonecos. Isso é super importante, né, não só para estimular a criatividade, coordenação, isso tudo, mas também para elas trabalharem se aproximarem desse brinquedo, né? Tomarem posse desse brinquedo. É alguma coisa que veio dela, foi uma construção dela, e isso tem uma importância enorme. Né? Eu, com os meus filhos, eu sou até um pouco exagerada, né? Porque eu mesma fiquei com pena de dar, ou sei lá, colocar de lado uma série de coisinhas que eles vão fazendo, porque às vezes ficam um monte de cacarequinhos mesmo, né? Mas para a criança, cada uma daquelas coisas tem um valor imenso e é super importante. Acho que a gente pode, sim, oferecer não só a parte de lápis de cor, papel, para picar, para montar, para desenhar. A gente pode oferecer também jogos, né? Acho que aí o jogo também vai ter, são outras habilidades e outras funções que o jogo vai ter, né? Eu acho que na medida que a gente vai jogando e vai entendendo o jogo, a gente vai trabalhando também com a questão do perder, do ganhar, de ser um jogo mais colaborativo, como, por exemplo, montar um quebra-cabeça. Né? Você escolhe um quebra-cabeça e você está ali junto com seus filhos e tal, montando aquilo. Vão ter jogos que são provavelmente são da minha infância, talvez sejam da sua, pega-vareta, bingo. É bacana também que as crianças possam ensinar para a gente, para os adultos, né? Algum jogo, alguma coisa que elas gostem de brincar. Eu acho importante essa troca de papéis, né? Porque, de um modo geral, o adulto que está sempre mostrando ou ensinando alguma coisa a elas, e é bacana também a gente se permitir essa volta, né? Esse feedback de ser ensinado a jogar alguma coisa. Tem todos aqueles jogos de tabuleiro que são fascinantes e que depois a gente pode até brincar de construir um jogo de tabuleiro junto, né? Um jogo de trilha. Enfim, tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. E até só para a gente fechar o jogo e entrar já na leitura, se rapidamente você puder falar que uma pessoa perguntou sobre a questão do videogame para os adolescentes, né? Se é bom limitar de alguma forma, só rapidamente sobre isso para a gente entrar na leitura. Assim, os adolescentes e muitas crianças gostam demais de videogame e tal, e eu acho que a gente precisa estar atento realmente só ao tempo que se gasta em frente às telas. Né? Porque a gente já sabe que ficar exposto a telas o tempo todo é prejudicial mesmo, né? A saúde cerebral, a gente sabe disso.
Então, na verdade, é ficar atento ao excesso de videogame. Eu acho que o videogame pode dividir o espaço com outros tipos de jogos e brincadeiras e outras atividades. E ficar atento também ao tema, ao enredo desse videogame, do que se trata, né? Porque a gente sabe que tem um monte de jogos aí cujo enredo é bastante complicado, né? Muitas vezes antiético, violentíssimos e tal. Então, a minha questão precisa ficar exposto a isso? Precisa expor uma adolescente, uma criança a isso? Acho que podem ter outros jogos, talvez. Só isso. E ficar atento ao tempo. Acho. É importante isso até, né? Tem essa questão do excesso. A Dani aqui falou, difícil tirar os adolescentes do celular. É difícil. Mas como você tinha falado antes, né? Como os pais agora estão muito tempo em casa e eles podem acompanhar essa rotina, isso pode entrar no combinado também da rotina do dia, né? Com limitar certeza. um tempo para isso. Com certeza, mas não é fácil. Eu concordo plenamente sim. com ela. É tipo difícil, porque o celular, gente, é um mundo, né? No celular, ele não é só, não é um telefone, né? Ele é tudo, menos um telefone. Então, é difícil. Acho que talvez possa se pensar num horário em que agora o celular vai ficar carregando em algum lugar da casa e a gente vai estar em outro. Entendi. Talvez algo assim. Tá. E a gente entrando agora no poder da leitura, né? Então você podia falar um pouquinho sobre o poder da leitura, em como incentivar a leitura nesses momentos, que vai ter uma pergunta da Cláudia, e como ler para crianças. Ai, gente, leitura... Esses três pontos juntos aí. Não, tá ótimo. Leitura é, assim, uma das minhas paixões, né? A literatura para criança é uma paixão. E a leitura, eu acho que vem numa mesma vibe da brincadeira, né? Ela assim, ela auxilia nessa construção desse universo simbólico, desse mundo interno. Ela apazigua esse mundo interno. Então, eu acho que mais do que... eu acho que a leitura tem que fazer parte de qualquer rotina, mas hoje, na situação que a gente vive, que é uma situação frágil, delicada e cheia de incerteza, a leitura é uma atividade que favorece esse apaziguamento, esse desligamento do mundo externo, né, no sentido de modular um pouco esse estresse que a gente sente, mesmo estando em casa. É claro que a gente tem 1000 coisinhas na cabeça, e as crianças também. Então, eu acho que esse momento de leitura é um momento que modula um pouco esse estresse, a gente se desliga um pouco do mundo lá fora e, mais uma vez, estabelece uma relação muito próxima com as crianças e as crianças com a gente. Então, é um momento de partilha, de experiência, de rir junto, de se emocionar junto. E a leitura, ela tem também esse poder, né? Dessa elaboração desses conteúdos afetivos que a gente tem, né? Que a criança tem. Através da narrativa, em que ela vai articular a narrativa com aquilo que ela está sentindo e com os seus sentimentos de uma maneira geral, existe a possibilidade de pensar sobre esses conflitos todos, né? que existem dentro das crianças. Então, é sim um aliado, digamos assim, a gente poder manter a nossa saúde emocional, assim como a brincadeira para a criança. Então, a leitura traz muito isso. E a literatura e digamos assim, as boas narrativas, né? Elas têm todo um cuidado com a palavra, com as ilustrações. Elas podem tratar de assuntos, muitas vezes, delicados, difíceis, como eu posso dizer, como os contos clássicos, né, que são repletos desse material humano, da natureza humana, do que há de bom na natureza humana, do que há de muito ruim na natureza humana, né? Mas eles trazem de uma forma simbólica, né? Os contos e outras boas narrativas. E por causa disso, da forma como se traz, é que a criança também, o leitor mais adolescente, pode entrar em contato com as coisas que sente e que é natural sentir. Ao mesmo tempo, no caso dos contos clássicos, por exemplo, existe uma estrutura mais ou menos básica em todos eles, né? Se você notar,
no início da história está tudo muito bem, obrigado, né? Tudo está tranquilo. De repente, alguma coisa acontece, pode ser algo externo ou pode ser algo dentro do próprio universo do personagem principal. O personagem principal sofre um bocado, né? Nossa, sofre bastante. Até que finalmente ele acha ajuda, ou ele busca uma ajuda, ou essa ajuda vem de uma forma mágica, através de varinha de condão, fada madrinha, não importa. E no final da história, ele resolve o conflito, resolve o problema e tudo volta a uma calma. Então, existe, digamos assim, uma estrutura que traz uma segurança para a criança. Porque, ok, vamos passar por situações complicadas. A vida tem situações complicadas, mas a gente consegue intervir nessas situações de modo a superá-las, né? Ou transformá-las em alguma coisa que a gente vá dar conta. E tudo bem. Então, na verdade, a ideia do conto de fada, de trazer os contos de fada ou contos maravilhosos, etc., é poder trazer, enriquecer esse mundo interno da criança e também dar a ela a certeza, de alguma forma, subjetivamente e tal, de que podemos passar por situações difíceis na vida e podemos dar um jeito ou pedir ajuda e vamos aí vencer os monstros, as bruxas. Então, assim, tem um especialista em literatura para criança e também escritor. Caramba, caiu aqui o meu. Falei, desculpa. Que a leitura de boas narrativas, ela cria anticorpos nas crianças, né? Anticorpos simbólicos. Porque ao lidar com os monstros e bruxas das narrativas, ou com coisas que amedrontam, ou com situações difíceis das narrativas, ela também se torna mais capaz, ou mais preparada, com mais estofo para lidar com as bruxas e monstros da realidade. Entende? Então, assim, a gente teve aí uma fase de ficar higienizando contos clássicos, né? Que ninguém pode morrer, ou não podemos atirar o pau no gato, ou sei lá mais o quê. E, na verdade, com a intenção de proteger as crianças, ou de dar uma ideia, trazer as histórias e músicas de uma forma pedagogizante, assim, no mau sentido, a gente acaba despreparando essa criança. Entende? Então, o poder da literatura, é claro que vem através do deleite, da fruição, do entretenimento, de tudo que ela tem de bom, né, na narrativa, mas ela também vai trazer uma riqueza para esse mundo simbólico da criança, né? E criar, que eu concordo plenamente, que é criar anticorpos, digamos assim, de alguma forma, para que a gente possa lidar com as situações da vida de uma maneira saudável, né? Porque, assim, as pandemias vão existir, as coisas ruins vão existir, mas vamos embora, que tem jeito. A gente vai resolver. No final tem luz no túnel, né? Então tem essa coisa esperançosa. Então a leitura pode ser uma boa forma de iniciar um diálogo, inclusive, com as crianças, né? Ela já coloca ali um tema na mesa para você explorar, que às vezes você, puxando essa conversa do nada com a criança, fatalmente seria muito difícil, né? Muitas vezes a gente pode ter o apoio num livro interessante, com uma história interessante, para poder, de repente, acessar uma conversa que está um pouco difícil de acontecer, ou que a gente não sabe como começa. Então, escolher livros também com essa intenção, eu não vejo por que não. Entende? Agora, a gente precisa ir atrás de boas narrativas, né? Eu dei aqui um exemplo muito amplo, que é dos contos clássicos, que todo mundo conhece. O pessoal está pedindo sugestões de livros para contar nesse momento. Já aproveitando o ensejo aí. Tem sugestões? Na verdade, assim, eu não digo para este momento, né? Não criaram um livro para falar sobre... Bom... A gente pode trazer livros que tragam essa conversa sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre... Agora mesmo eu fiz uma leitura de um livro que eu gosto muito, eu acho de uma delicadeza tremenda, se chama Hora do Abraço. A história de um gatinho que queria abraçar o mundo todo.
e saiu em busca de abraçar essa gente toda. Era uma lista enorme que ia de um lado do mundo até o outro, etc, etc. E ele vai atrás das 300 e tantas pessoas e bichos e coisas no mundo que ele queria abraçar. Até que ele vê que o mundo é vasto, é enorme, né? Mas ao mesmo tempo é tão estreito, porque ele pode abraçar alguém que está do lado dele. E aí tem toda a narrativa de que você pode começar abraçando, você não precisa abraçar o mundo inteiro, mas você pode começar abraçando quem está do seu lado, cuidando de quem está do seu lado, né? Olhando para essa pessoa com importância, com valor. Então a gente não está falando aí a gente está falando do que a gente pode fazer, né? E isso é muito bacana também. Esse livro chama Hora do Abraço, eu gosto muito dele. Eu estou tentando me lembrar aqui quem é o autor. Eu sei a editora, mas não lembro o autor. Lá. O Google está aí para isso, né? Isso, é uma graça. Eu esqueci o nome do autor, é alguma coisa McDonald. E é um americano que é cartunista até, tem tirinhas em vários jornais dos Estados Unidos. Qual é a editora? A editora é Girafinha. Então, vocês vão encontrar, fica tranquilo. Não, vão encontrar. Essa história em particular é uma história que assim, ganhou meu coração. E eu acho muito propícia para hoje, que a gente fica querendo e está com saudade de tanta gente, né? Do contato físico e tal, com tanta gente que a gente não pode encontrar, mas a gente pode começar a ter essa saudade abraçando quem está bem pertinho da gente, resgatando esse convívio familiar, resgatando esses laços que a gente foi deixando... não digo para lá, né? Mas parece que quanto mais garantido as nossas relações afetivas, mais a gente vai deixando elas em banho-maria, né? Então, eu acho que é justo o contrário que a gente tem que fazer agora, né? Vamos embora fortalecer o que a gente já tem e vai chegar um momento da gente sair abraçando o mundo todo. A Mônica aqui perguntou se valem as perguntas após as histórias. E ela botou, conta-se a história e o prazer está em contar. Eu acho que conta-se a história, o prazer está em contar, o deleite está em contar, em ouvir os comentários que vão surgindo ao longo da história, porque é muito difícil que a criança aguente ouvir uma história do início ao fim calada, e ao mesmo tempo... E silêncio das perguntas. Mesmo assim, de qualquer jeito, ela vai estar expressando alguma coisa ali naquele olharzinho dela, ou vai estar, dependendo da história, pode estar assustada, ou pode não estar compreendendo, a gente vai conseguir ler o que está se passando, e a partir dali... conversar, né? O que ela gostou naquela história, o que chamou a atenção dela naquela história, o que ela achou divertido, o que ela não achou. Acho que são perguntas assim que vão fazer com que a gente se aproxime mais, inclusive, do gosto dela pela leitura, do gosto dela pelas narrativas, e aí a gente também vai pescando mais o que ela gosta de ler, o que a interessa mais. É também uma forma da gente se aproximar e depois poder sugerir outras leituras e tal. Tá, olha só, a gente está se encaminhando para o final. Aí eu vou, antes de abrir para o seu recado final, só vou dizer que a live vai ficar salva por 24 horas, tá? Então assim que terminar eu vou publicar lá. A gente na quinta-feira vai ter uma live muito interessante falando sobre a ausência do esporte nesse momento, né? Como lidar com isso, com o Lucas Gutierrez, que é do apresentador do Globo Esporte. Aí eu vou até pedir para Adriano ou Ricardo, se tiverem aí, só confirmar, escreverem aí a data nos comentários para o pessoal saber, mas eu tenho quase certeza que é quinta-feira. E vai ter também um curso do Tanguy Bagdad, que ele fez uma live com a gente, vai falar sobre algumas questões atuais, e a gente vai divulgar a data também do curso dele, que está aberta as inscrições, vai divulgar lá no perfil da casa. Como recado final, né? O pessoal gostou bastante, muitas pessoas elogiando. Tá? A gente tem mais 2 minutinhos, porque a live cai quando bate 1 hora, tem 3 minutinhos, na verdade. Queria que você falasse um pouco sobre o que esperar disso tudo, como você enxerga aí que a gente vai sair desse momento, o que vai ficar de aprendizado, o que você acredita aí para dar esse recado final para o pessoal que acompanhou até agora. Tá, só antes disso, a live que eu falei é quinta-feira às 5 da tarde. Tá, bom, o que eu espero, se não for pedir muito, é que a gente possa
trazer, digamos assim, para a vida pós-isolamento as boas práticas e do que a gente conquistou no período em que a gente estava mais dentro de casa, né? A outra coisa que eu gostaria muito era que a gente realmente cuidasse e prestasse atenção mesmo em relação à brincadeira e à leitura das nossas crianças. Esse tempo é um tempo precioso e é um tempo que não volta. A criança é criança agora e é agora que ela precisa brincar. É agora que ela precisa estar junto também da família, das pessoas que estão com ela. Então, qualidade nesse tempo de convívio é uma coisa realmente bastante importante. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa para os familiares e para os professores, é que invistam em brincadeira, invistam em leitura de boas narrativas para os seus alunos, para os seus filhos, enfim. É isso. E eu quero muito agradecer o convite. Agora eu vou fazer direito. Quero muito agradecer o convite. Vai lá, fica à vontade. Agradecer a Casa do Saber, a você por essa interlocução maravilhosa. E a todo mundo que participou, que mandou perguntas, nos ouviu aqui, participou dessa conversa de algum jeito. Para mim foi um prazer mesmo, adorei. Legal, não foi ótimo. Foi um prazer participar da sua primeira live, né? Gostei bastante. E até valorizando o pessoal que ficou com a gente até aqui o final. A Dani Rainho falou que queria mais. A Carla Lu falou que queria mais. A Bia falou obrigado, Carlinha, muito bom. Pena que vai acabar. Leia falou que quer mais. Rose Gutzlerner falou que está aqui. Pessoal parabenizando. Dani falou que amou a live, que você é uma professora maravilhosa. Gisela falou que amou o conteúdo. Adriana falou que foi maravilhoso, que você é incrível. Vanessa obrigada, gente. Falou que é maravilhoso te ouvir. G. Gopsi, muito boa. Vivi Basílio, como sempre, prazer te ouvir. Juliana falou que foi muito bom, acrescentou bastante. Que bom. Mônica falou que é cheio de reflexões importantes. Então, foi bem. Vários elogios, não vai dar nem para ler todos, mas queria agradecer a todos aí. Pode falar. Não, super obrigada mesmo, porque é muito bom conversar, poder pensar junto, né? Para mim, eu acho que a melhor coisa da live é exatamente isso, a gente poder trocar, compartilhar, pensar junto. Eu, com certeza, estou com 1000 coisas na minha cabeça a partir de tudo que a gente conversou aqui e do que as pessoas foram também perguntando, e isso é muito bom. A gente se sente alimentado, é muito bom, né, nesse sentido. Legal. Bom, gente, então compartilhem com os amigos. É só enviar essa setinha aí para quem vocês quiserem. Mandem para a lista toda de vocês, porque agora eu vou encerrar a live.